Boa noite. Estamos mais uma vez aqui, o Tripsi, falando do cuidar estrategicamente. E hoje nós temos um tema muito interessante dentro das empresas e que, às vezes, não é valorizado, que é o reconhecimento. Você, Márcia, que passou muitos anos aí na Marinha, como enfermeira, você sentia falta de reconhecimento? Tinha reconhecimento no órgão assim militar? Olá, como é que vocês vão? Eu tinha, liderava uma equipe e eu tinha essa preocupação em dar um feedback, né? Porque nós tínhamos avaliação, tem nota, né? Tem uma graduação lá na Marinha, e esse feedback ele era muito importante. Por quê? Porque podia mudar o conceito. E o conceito, se ele ficasse de 3 para baixo, prejudicava o militar, dele ir para a OM que ele quisesse, dele pedir uma transferência, né, remunerada. Então, eu sempre tive essa preocupação e conversando com você, né, nos bastidores, eu lembrei de uma colega que eu admirava muito, essa jovem, porque ela era excelente profissional. E os colegas reconheciam ela como uma profissional de excelência. Então, eu confiava muito no plantão quando ela estava trabalhando. Ela estava de serviço, eu ficava mais tranquila de ir embora, porque eu sabia que ela ia. E teve um caso que ela assim, salvou uma criança, por ser uma pessoa observadora, atenta, cautelosa. A criança broncoaspirou e ela viu na hora e ela conseguiu aspirar a criança, e a criança, porque nós trabalhávamos na maternidade, mas era ligada à UTI neonatal. Então, ela teve atitude de correr, de aspirar, de cuidar. Então, esse feedback ele era muito importante para os meus colaboradores lá da equipe. E eu também recebia, né, o feedback da minha encarregada, da minha comandante, e graças a Deus era bom. Por que eu perguntei isso, né? Estava perguntando, por que perguntou da Marinha? Porque, às vezes, a gente percebe que o órgão público é diferente do privado, das empresas privadas. Por quê? Às vezes, as pessoas têm medo de elogiar, de mostrar e perder o seu lugar, o seu espaço dentro de determinado setor, né? Eu trabalhei já há muito tempo na área de empresa, no setor de RH, foram mais de 20 anos na área de RH, e tinha gestores, chefes de setores, que tinha medo de tirar férias. Tinha medo de tirar férias, porque tinha medo que a pessoa que o substituísse fosse melhor e mais capaz do que ele, né? E isso é o quê? Isso demonstra que os feedbacks, às vezes, não são bem delineados, né? E eu sempre dizia, né? Eu já fui chefe assim, de setor de RH, e eu sempre dizia assim, para mim, o bom chefe é aquele que faz o líder, né, constrói o líder para ser melhor do que ele é. Né? Esse é o bom, porque não vamos dizer assim, né? Chefe, é o líder. O bom líder é aquele que faz dos seus comandados serem melhor do que ele. Porque aí sim, ele está mostrando o quanto ele se importa com aquela equipe, quanto ele é igual a você. O dia que ela estava de plantão, você ficava tranquila. Mas você sabia que tinha ali, para te tirarem da Marinha é muito difícil. Né? Porque ali, exatamente, é o órgão público. Mas para se tirar de uma empresa, né, às vezes a coisa é mais fácil. E aí eu sempre dizia assim, gente, não tenha medo. Esse cargo não é seu, está seu. Né? Está seu esse cargo. Você é um gerente, você é um líder de equipe, você está
líder de equipe, você não é. Então, faça o seu trabalho, demonstre o seu trabalho e passe isso para também os seus comandados ali. Porque se você faltar, quem é que você vai botar no seu lugar? O bom líder é aquele que tem uma linha de sucessão dentro do seu setor. E como é que a gente faz ter uma linha de sucessão do setor? Com treinamento, com reconhecimento, não é? Exatamente. E você sabe, Márcia, qual é um dos motivos que levam a maior número de demissão? A falta do reconhecimento. Exatamente. O esforço do colaborador, o esforço do funcionário, isso, que está ali, né, tentando fazer o seu melhor e só recebe críticas negativas. Ele nunca recebe um elogio, ele nunca recebe um reconhecimento do esforço dele, e isso desmotiva qualquer profissional. Eu falo muito, eu tive uma professora de gestão de RH que ela dizia que existe 2 tipos, né, de você dar o retorno para o funcionário. O feedback, aquele claro, objetivo, que você pode, como a gente usa mesmo, né? O feedback sanduíche. Você elogia, fala o que pode ser melhorar, né? Os pontos negativos, o que não foi ruim, e aquilo que pode ser melhorado. Isso é o feedback, né? Quando você olha, você fez isso, 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 porque sempre tem um ponto positivo. Olha, claro, mas você falhou nisso, 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 e precisa melhorar em certos pontos. Isso é o feedback positivo. E ela dizia que tinha o feedback, né? É aquele feedback que foi feito para mostrar só os pontos negativos da pessoa e não mostra ali nenhum ponto onde que ela pode melhorar, porque, às vezes, o gestor só sabe dizer que deu errado. Tá, mas o papel do gestor é dizer que teve pontos ali que dá para aproveitar, teve pontos ruins, e o que vamos fazer dali? Porque se o gestor não direcionar, não der o caminho, como é que ele vai aprender? Ninguém vai saber. Eu estou com um caso assim, eu estou com uma paciente que está com essa dificuldade na empresa dela, que a gestora dela não dá feedback positivo, leva tudo para o lado pessoal, e aí a menina faz sempre o além, é sobrecarregada demais. A própria chefe não faz o seu trabalho, aí manda para ela fazer, e ela faz trabalho de 2 e ganha só por 1. E aí ela comentando, tá em sofrimento. E aí ela falou que a chefe disse que ela é 40% da equipe, ela sozinha trabalha por 40%. Aí eu falei para ela, é mentira, você sozinha trabalha 60%. Você trabalha por ela e por você. E aí ela olhou assim e falou, é mesmo, né, Márcia? Eu não tinha prestado atenção nisso. Eu falei, pois é. Então, eu estou trabalhando com ela dar limite, ela aprender a dar limite, saber, ela dar o feedback para a encarregada, que ela não está conseguindo fazer isso, e ela fala muito disso, que ela não tem reconhecimento. Quando o reconhecimento vem, é mais trabalho. E na Marinha eu observava isso, Margarida. Aquele militar que trabalhava bem, que fazia o que era certo, e eu passei por isso, era o que trabalhava mais, porque na Marinha tem uma gíria chamada o bola 7, é aquele que não quer nada. O que não quer nada, ninguém dava responsabilidade para ele, porque não adiantava mandar que ele não fazia. Aí, como o pessoal não queria punir, né, prender, dar advertência, aí deixa para lá. E aí eu fui tirando isso da minha equipe. Os bolas 7 eu tirava da equipe. Então, a punição era transferência. Eu também não ficava esquentando minha cabeça, não. Eu dava a ordem de distribuir as tarefas. O cara não fazia, eu não ficava sobrecarregando ninguém, não. Eu fazia a parte dele, mas no próximo plantão ele já não estava mais comigo. Às vezes, alguma encarregada ligava para mim e falava assim, Márcia, estou precisando de gente para remanejar. Eu já tinha o nome certo para dar. Pode levar fulana. Aí
as encarregadas já me conheciam e falavam assim, você está muito boazinha, está me dando essa pessoa assim de graça, porque... Aí eu falava, porque a pessoa não gosta de trabalhar. Mas, às vezes, sabe o que acontece, né? Porque eu já passei por isso. Às vezes, não é que ele não gostasse de trabalhar, talvez ele estivesse num setor que não motivava ele trabalhar. Muitas vezes, a gente também tem que prestar, como gestor, prestar atenção nisso. Porque, assim, às vezes é uma oportunidade de ir para a maternidade. Um exemplo. Aí chega lá dentro, vê que aquilo realmente não é para ele fazer, não é aquilo que ele goste. E talvez uma transferência ele pode ir para um lugar onde que ele se identifique mais, onde que ele possa produzir, seja mais útil, e você abre espaço para alguém que realmente queira... Mas eu conversava isso. Eu falava com a equipe, gente, aqui não é obrigado a ficar, não. Quem não quiser, é só me dizer. E a gente vê um lugar para ir, não tem problema. Mas, porque vezes, precisa gostar da maternidade. Mas o funcionário... Gostar de neném, né? Mas ele vai ver, ou ela, né, vai ver que não sabia que não gostava. Porque assim, uma coisa é você ter uma ideia do que é o trabalho, uma coisa é o trabalho em si. São coisas diferentes. Mas, assim, eu vejo no militarismo que, às vezes, geralmente o enfermeiro, né? Lá a gente lidava muito com o enfermeiro. Tem uma situação, né? Os meninos, eles entram para um outro... As mulheres fazem concurso já como enfermeiro. Os homens, eles aprendem dentro da Marinha, na escola de enfermagem. E, às vezes, o cara não quer ser enfermeiro. Ele queria ser professor de educação física, treinador. E aí a Marinha bota para ser enfermeiro porque não tinha vaga como professor. Então, o cara já vai desmotivado. Exatamente. Entendeu? Então, muitos eram isso. E aí eu sempre falei, gente, olha, quem não se adaptar, né? Minha chefe fez isso. Quando nós começamos a trabalhar para ser amigo, o Hospital Amigo da Criança teria uma parceria com a Unicef, que é levantando o aleitamento materno, a chefe reuniu todas nós, toda a equipe perguntou, olha, gente, quem não gostar de aleitamento materno, não estiver se sentindo bem com o recém-nascido, com o puérpero, é a hora de sair, porque eu não vou obrigar ninguém a ficar. Uma coisa assim a gente pode pensar, né? Está falando sobre um órgão público para a Marinha, porque no frigir dos ovos é a mesma coisa. Só tem uma diferença, né? Como sendo um órgão público, não pode ser mandado embora de qualquer maneira. Mas em todo lugar, o reconhecimento tem assim duas coisas. Ele é necessário. Isso. Porque tem diferença de recompensa. Isso. Recompensa é o bônus, é o dinheiro, né? Aquilo que faz rir. E tem o reconhecimento, porque o reconhecimento também é a validação do esforço e do seu talento, daquilo que você gosta e quer fazer. Então, assim, a gente perceber o quanto isso é importante é primordial. E existe também um triângulo do reconhecimento, né? Existe o quê? O gestor reconhecer esse funcionário, né? E não basta dizer só, bom trabalho. Não, você tem que dar assim, um feedback imediato e específico, mostrar os pontos positivos, onde tem que melhorar, onde não tem. Esse é o feedback real. Né? Tem o feedback que é entre os pares dos seus colegas, onde um colega consegue reconhecer o bom trabalho do outro, né? E tem também, muito importante, o autoconhecimento. Ele saber da importância dele saber, né, até mesmo documentar as suas próprias vitórias. Isso. Ele saber o que ponto ele está sendo bom, que não está, e que não depende da validação externa, não. Porque, às vezes, você deu o seu máximo e o seu chefe, que é o caso dessa sua paciente, você deu ali o que você pôde dar, e o paciente e para a pessoa não foi suficiente. Mas será que ela falou tudo que ela precisava para essa funcionária? A funcionária fez com o que ela tinha. Então, o feedback é importante, até mesmo para você olhar para si e reconhecer que pontos eu posso melhorar,
Será que esse feedback aí todo negativo, realmente eu mereço esse feedback negativo? Será que ela não viu que esse ponto eu fiz, eu melhorei esse, né? Então, se você não souber o que você está fazendo, quais as suas potencialidades, até onde você pode dar, você pode fazer, você também não tem como avaliar o feedback do seu gestor, né? Porque Exatamente. você não sabe, aí você fica na dúvida, será que eu dei o meu máximo? Tem dia que a gente brinca, né, que a gente está cansado. Hoje eu dei o que pude muito pouco. Né? A gente brinca. Porque eu fazia um trabalho com eles, às vezes, de fazer uma autoanálise. Né? Fazia um esqueminha lá e eles mesmos faziam a autoanálise deles. Então, assim, a recompensa no militarismo é mais complicado, porque não vai ter bônus financeiro, não adianta. Mas na minha equipe eu tentava dar folga, né? Porque enfermeiro, um dia menos no trabalho era tudo de bom. Então, assim, não eu tem dava um final de semana. Não tem reconhecimento em dinheiro, mas tem sim, como você falou, ele consegue ter pontos, porque o sistema é diferente, né? Ele tem pontos para ele conseguir aquilo que ele quer, para ir para um setor melhor, para poder às vezes voltar. Aquele que eu sempre conseguia, assim, precisava às vezes de alguém estava de licença, né? Era uma licença médica, e aí eu precisava de substituição na escala, aí eu ligava para os meninos. Aquele que estava sempre disposto e disponível para me ajudar na escala, com certeza, final de semana eu dava um jeito na escala, apesar de que não era, né, muito permitido e tudo, mas eu me arriscava, assinava embaixo e dava um final de semana de folga. Por quê? Porque eu via que o militar ele se esforçou, além dele ser bom profissional, ele também era um colega bom. Margarida está doente, entrou de licença, vai pegar no plantão dela. Então, ele vinha mais, era um plantão a mais que ele estava dando, né? Então, pela boa vontade, ele ganhava os pontos. E aí, sempre assim, quando tinha alguma necessidade, mais adiante, aí eu não precisava nem lembrar, que eles me lembravam. Tá me devendo, hein? Então, aí, assim, mas naquele dia ajudei, não sei o que, eu começava a rir. Falei, tá bom, vou ver o que eu vou fazer e tá. Então, assim, era muito gostoso. E você falou um ponto aí, eu deixei um legado lá. E quando eu me aposentei, eu fiquei quase 20 anos no mesmo setor. E eu dava treinamento. E quando eu saí, foi difícil, sabia, Margarida? Porque ninguém queria ficar no meu lugar. Ninguém queria assumir uma responsabilidade, porque eu tinha uma graduação. E aí a menina que foi escolhida, né, e não foi nem por mim, ela falava assim, isso não vai dar certo, ninguém vai me obedecer. Obedece a senhora, porque a senhora é antiga, ninguém vai querer me obedecer. E aí eu falava para ela assim, mas foi você que foi escolhida, eu não posso fazer nada, eu vou embora. Aí eu falava assim para ela, eu estou indo embora, eu não estou indo de licença, é beijo, tchau, 30 anos. Então, assim, né? Então a gente tem que perceber, para poder dar esse retorno, né, esse reconhecimento, aconteceu algo, né? A gente tem que saber logo identificar qual foi o impacto, né, o efeito que isso causou e dar o reconhecimento, o elogio, o agradecimento, ou até mesmo o quê? A correção. Isso. Então, para poder você ter ali um feedback legal, você tem que ver, aconteceu um evento, você tem que ver o que foi feito, né? Qual o impacto que isso surgiu, e ali dar o reconhecimento, né? O elogio, o agradecimento, ou pontuar pontos que possam melhorar. Porque eu acho muito importante, gestores, dizer assim, você fez errado. Eu acho assim, que você assim já está desmotivando. Tem que dizer, você foi bom nisso e tem pontos a melhorar. Isso. Porque essa palavra de vocês assim, você tem pontos a melhorar, ele sabe que ele não fez bem. Mas ele sabe que ele pode o quê? Melhorar. Mas a forma de falar é menos agressiva, né, Margarida?
exatamente. Fazendo o quê? Quando você reconhece, dentro de uma empresa, o gestor reconhece o trabalho dos seus colaboradores, o esforço, a dedicação, a excelência que a pessoa fez, ele está dando um reforço positivo. Exatamente. Bem, eu fiz bem isso, então eu vou fazer de novo. É assim que o ser humano ele entende, né? Que já que eu fiz bem, fui elogiado, vou repetir essa minha atitude, essa minha ação. E se eu não fiz tão bem, ele já deu os pontos para eu melhorar. Pois é. Então, assim, e o reconhecimento ele pode ser público nos DDS, né, das empresas, ou até mesmo nos encontros. Eu trabalho numa empresa de casa de festas e a gente tem encontro semanal, né? Toda semana são 3 casas de festa. Então, as 3 casas de festa se reúnem para a gente poder ver como é que foi a festa da semana, o que não tem. E também pode ser pelo WhatsApp, né? Que geralmente agora tem grupo dos colaboradores. Então, esses elogios também podem ser feitos nesses canais, ou pessoalmente, dentro da reunião ali, ou pelo WhatsApp. Mas uma coisa que também eu acho importante, eu aprendi isso muito na vida. Não que a gente deva falar, às vezes, quando a gente vai divertir um funcionário, ficar com esse funcionário sozinho na sala. Eu aprendi muito disso. Tem sempre que ter uma pessoa para estar ouvindo o que você está falando, para você, às vezes, não ser mal interpretada. E aí, elogio, você dê em público. Se você for chamar atenção e você perceber que aquilo ali pode afetar o autoestima, né, da pessoa, você dê no privado com uma pessoa como testemunha. Né? Ou uma outra gerente, ou a pessoa. Envergonhar, né? O funcionário, falar de uma maneira para todo mundo saber. Isso. Geralmente, quando eu quero falar alguma coisa, ou quando algum gestor dessa casa quer falar alguma coisa com o funcionário, que é para dar uma chamadinha, a gente sempre chama o quê? Ou me chama, ou quando sou eu que quero dar, eu chamo o gestor ali, o gerente do setor, para a gente dar aquela chamada. Para quê? Para ter testemunha de como a gente passou aquilo para a pessoa. Agora, quando é um elogio para a gente botar aquele cara para cima, é em público, no meio da reunião, para todo mundo ver o quê? Poxa, se eu quiser bem, também vou ser elogiado. E outra coisa, não adianta a gente ficar aguardando para no final do ano dar uma plaquinha dizendo melhor funcionário. Não, a gente tem que reconhecer sempre, toda semana ou todo dia, que a gente sinta que aquele funcionário se esforçou e fez um bom trabalho. Para ir motivando, né, a pessoa durante todo o ano. Não é guardar ali, no final do ano deu uma plaquinha e está tudo certo. Não é assim, a gente tem que ter o olhar de realmente reconhecer cada funcionário que a gente tem, né? Cada colaborador, para a gente poder despertar as potencialidades deles e ver o que pode melhorar. Então, assim, o reconhecimento ele gera retenção, como eu falei ali, um grande número né, de assédio até moral. Muitas empresas tendo problemas na justiça do trabalho de assédio moral, justamente de não saber falar com o funcionário. Então, ali é a retenção, quando a gente consegue reconhecer. O engajamento, ele vai ficar mais engajado no trabalho, ele vai querer... Vai se esforçar mais, vai ficar mais feliz, né? E vai trabalhar feliz. Né? Então, assim, você que é gestor, que é, assim... encarregado. Né? Pode ser uma pequena empresa, mas se você tem um colaborador, pensa nisso. Líder dali da sua equipe, quando for amanhã, manda uma mensagem para a sua equipe, se você tem no WhatsApp, reúne todo mundo de manhã, na hora do café, e fala dali o que você espera, o que está acontecendo, se eles têm algum ponto que eles gostariam de melhorar, o que vocês podem fazer por eles, né? E outra coisa assim, você que está aí ouvindo, você gosta de ser reconhecida? Eu gosto de ser reconhecido. Eu gosto que a pessoa fale do meu trabalho, que me elogie, e isso faz com que a gente comece a criar um vínculo. Isso também é saúde emocional, gente. E você sabe receber elogio, Margarida? Porque isso é uma arte, hein?
Saber receber um elogio. A gente estava até conversando que, às vezes, eu estou aprendendo, tá? Eu estou aprendendo receber elogio, eu estou aprendendo a deixar ser cuidada, né? De deixar que as pessoas façam coisas por mim que eu, às vezes, acho que não tem nenhuma necessidade, mas se a pessoa está fazendo, eu me seguro e aceito o que ela está fazendo por mim, porque isso significa que você também se autoconhece, sabe das suas potencialidades. E a gente tem mania assim, nossa, que cabelo bonito. Ai, que nada, simplesinho, não fiz nada do cabelo. A gente já tem uma mania de, ai, que blusa se bonita. Desmerecer, não é? Foi baratinha a blusa, é baratinha. Não, seu cabelo está bonito, obrigado. Né? A blusa bonita, assim, eu também gostei, por isso que eu comprei, de aceitar os elogios. Isso que faz com que a gente tenha uma autoestima boa. Tendo uma autoestima boa, a gente vai se fortalecendo emocionalmente, até mesmo para quando surgir esses feedback que aparecem no meio do caminho, a gente perceber que não, isso não me pertence. Filtrar, não é? Porque vai melhorar a autoconfiança, a segurança em si mesmo e saber quem você é. E aí, esses feedbacks contrários, você pode até questionar. É o que eu estou ensinando a minha paciente. A ela questionar isso. Quem está dando esse feedback sabe do trabalho que você está fazendo? Por exemplo, eu, né? Trabalho com RH. Se vem lá o cara da manutenção dizendo que eu não fiz direito o ponto, eu vou dizer assim, quem é você? Você não conhece nada de ponto, como é que vai dizer que eu estou errado? Então, a gente se autoconhecer, saber do que a gente faz, aonde que está ali, vocês, gestores, ter o conhecimento claro e específico do que você faz, do que você espera da sua equipe, como é que se diz? Com um diálogo claro, um diálogo ali específico, não fica deixando meias palavras, que às vezes a comunicação é que atrapalha. Pense nisso, elogie seu funcionário, você que é colaborador, se você vê um colega fazendo algo bonito, algo legal no trabalho, elogie o seu colega de trabalho, ninguém tira o lugar de ninguém. Isso. Se você saiu, é porque o outro lugar vai precisar de você melhor ainda. Então, assim, faça o seu trabalho, adquira conhecimento, e o conhecimento é só seu, ninguém toma, né? E você não é funcionário, você está funcionário daquela empresa. Então, não tenha medo, tire as suas férias sem medo, faça o seu trabalho, mostre que veio, o que você sabe fazer, seja humilde para reconhecer o seu erro, pedir ajuda quando necessário. Isso também faz parte do autoconhecimento. E do reconhecimento também daquilo que você precisa melhorar. Então, assim, quero deixar para vocês essa mensagem hoje de como é bom a gente ser reconhecido, como também a gente reconhecer os colegas e até mesmo reconhecer o chefe. Chega para ele, poxa, chefe, você me deu um feedback tão legal, né? Gostei. Então, a gente saber lidar com isso. Isso, gente, é saúde mental. E a NR1 está aí, ó, batendo na portinha da gente. Vamos cuidar dos nossos colaboradores, de vocês gestores, vamos cuidar da saúde mental, do bem-estar do seu funcionário e da sua empresa. Tá? Espero que essa live tenha contribuído com vocês. E se vocês quiserem alguma coisa, é só aqui no comentário fazer a sua pergunta, questionar. Olha, eu não concordei com isso, é só mandar uma mensagem que a gente responde. Tá? Até a próxima. Até a próxima.